Olá, meu nome é Roberto, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu quero ler aqui para vocês sobre o livro Limites. Quando dizer sim, quando dizer não. Assumindo o controle de sua vida. Vamos aqui para o capítulo 161. Aliás, capítulo não, página. Perguntas sobre conflitos de limites na amizade. Os conflitos de limites na amizade são difíceis de resolver porque a única coisa que mantém as pessoas unidas é o próprio vínculo de sentimento que existe entre elas. Não existe aliança de casamento nem ligação profissional. É só amizade. E isso geralmente parece muito frágil e vulnerável. Com frequência, os envolvidos em conflitos como os apresentados, ao pensar em estabelecer limites na amizade, fazem-se perguntas como as que se seguem. Pergunta número 1. As amizades não são fáceis de ser quebradas? A maioria dos amigos não tem um compromisso externo, como o casamento, o trabalho ou a igreja, que as mantém unidos. Se o telefone parar de tocar, o relacionamento pode simplesmente morrer, sem que isso afete profundamente a vida dos envolvidos. Então, quando surgem conflitos de limites, as amizades não estariam correndo um risco ainda maior. Esse tipo de raciocínio apresenta dois problemas. Primeiro, entende que as instituições externas, como o casamento, o trabalho e a igreja, são os que mantêm os relacionamentos. Presume que o compromisso, não o vínculo, é o que nos une. Biblicamente e na vida prática, isso não poderia estar mais errado. Ouvimos esse tipo de opinião em muitos círculos cristãos. Se você não gostar de alguém, finge que gosta. Esforce-se para amar, assuma o compromisso de amar, ou, se você decidir amar, os sentimentos surgirão. Escolha e compromisso são ingredientes de uma boa amizade. Precisamos mais do que um amigo nas horas boas. Contudo, a Bíblia ensina que não podemos depender de um compromisso ou de uma mera força de vontade, pois as pessoas nos decepcionarão. Paulo disse que fazia o que não queria e não fazia o que queria. Romanos 7,19. Ele estava encurralado. Todos passamos pelos mesmos conflitos. Mesmo quando nos comprometemos em uma amizade de afeto, coisas ruins acontecem. Acabamos decepcionando os outros. Os sentimentos esfriam e simplesmente lutar contra isso não basta para estabelecer o relacionamento. Podemos resolver nosso dilema da mesma forma que Paulo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. A resposta é estar em Cristo Jesus, ou seja, em contato com Cristo, tanto no plano vertical quanto horizontal. Quando nos unimos a Deus, a nossos amigos e a grupos de apoio, somos invadidos pela graça que nos permite resistir aos conflitos de limites que surgirem e assim combatê-los. Sem essa fonte externa de união, estamos fadados a uma força de vontade inútil que poderá faltar-nos ou fazer-nos pensar que somos onipotentes. A Bíblia ensina que todo compromisso se baseia em um relacionamento de afeto. Ser amado é o que nos conduz ao comprometimento e à liberdade de escolha, não o inverso. Como isso se aplica às nossas amizades? Veja deste modo: como você se sentiria se seu melhor amigo lhe dissesse: "Eu só queria dizer que o único motivo de sermos amigos é que me comprometi com essa amizade. Não existe nada que me prenda a você. Sua companhia não é tão agradável assim."
mas eu continuarei optando por ser seu amigo. Você provavelmente não se sentiria muito seguro ou amado nesse relacionamento. Acharia estar sendo procurado apenas por obrigação, não por amor. Não deixe que ninguém o engane. Todas as amizades devem ser construídas com base no vínculo afetivo. Caso contrário, estarão correndo o risco de desabarem. O segundo problema com o raciocínio de que as amizades são mais fracas que os relacionamentos institucionalizados, como o casamento, a igreja e o trabalho, está em supor que esses três não se baseiam no afeto. Isso não é verdade. Se fosse assim, os votos do casamento garantiriam uma taxa zero de divórcios. As profissões de fé ou os batismos garantiriam igrejas sempre cheias. Um emprego garantiria 100% de frequência ao trabalho. Essas três importantes instituições, não decisivas em nossa vida, dependem em grande parte do vínculo afetivo. É assustador perceber que a única coisa que atrai nossos amigos não é a nossa atitude ou simpatia, ou a culpa e obrigação deles. A única coisa que os fará procurar-nos, querer passar tempo conosco e suportar-nos é o amor. E isso ninguém pode controlar. A qualquer momento, as pessoas podem desistir de suas amizades. Porém, quanto mais nos entregamos a uma vida baseada no vínculo afetivo, mais aprendemos a confiar no amor. Aprendemos que os verdadeiros laços de amizade não se quebram facilmente. E aprendemos que, num bom relacionamento, podemos estabelecer limites que fortalecerão o vínculo em vez de prejudicá-lo. Pergunta número 2. Como é possível impor limites nos relacionamentos românticos? Os cristãos solteiros têm grande dificuldade em aprender a ser sinceros e a impor limites em relacionamentos românticos. A maior parte dos conflitos gira em torno do medo de perder a relação. Alguém pode dizer: existe uma pessoa na minha vida de quem gosto muito, mas tenho medo de que, se eu lhe disser não, nunca mais a vejo de novo. Dois princípios bem caracterizados atuam na esfera romântica. Primeiro, os relacionamentos românticos são, por natureza, arriscados. Muitos solteiros que não criaram bons vínculos com outras pessoas tiveram seus limites respeitados, procuraram aprender as regras das amizades bíblicas no namoro. Esperam que a segurança desses relacionamentos os ajude a aprender a amar, a ser amado e a impor limites. Com frequência, depois de alguns meses de namoro, essas pessoas terminaram mais machucados do que antes. Sentem-se decepcionados, humilhadas e usadas. Não é um problema do namoro, é um problema de compreender o propósito do namoro. O propósito do namoro é praticar e experimentar. O objetivo final do namoro é geralmente decidir, mais cedo ou mais tarde, se a relação acabará em casamento. Namorar é um meio de descobrir que tipo de pessoa podemos complementar e com quem somos espiritual e emocionalmente compatíveis. É um período de treinamento para o casamento. Esse fato cria um conflito intrínseco. Quando namoramos, temos liberdade para dizer a qualquer hora: isso não está dando certo, e terminar o relacionamento. A outra pessoa tem o mesmo direito. O que isso significa para uma pessoa com problemas de limites? Muitas vezes ela carrega aspectos imaturos e não desenvolvidos de sua personalidade para um relacionamento romântico adulto.
Em uma situação de pouco compromisso e alto risco, ela busca a segurança, o vínculo e a coerência de que suas feridas precisam. Ela se entrega rápido demais aos cuidados de quem está namorando, porque suas necessidades são urgentes. E ela ficará arrasada quando as coisas não derem certo. Isso é o mesmo que enviar uma criança de 3 anos de idade para as frentes da batalha. Namorar é uma maneira de os adultos descobrirem se o casamento é conveniente. Não é um lugar em que almas jovens e feridas encontrarão cura. A cura pode ser encontrada mais facilmente em terrenos não românticos, como grupos de apoio, grupos de igreja, terapia e amizades do mesmo sexo. Não é possível confundir os propósitos dos relacionamentos românticos com os dos não românticos. É melhor aprender a impor limites nas áreas não românticas, em que o vínculo e o compromisso são maiores. Depois que aprendemos a reconhecer, impor e manter limites bíblicos, podemos usá-los no parque de diversões da idade adulta, chamada namoro. 2. É necessário estabelecer limites no romance. As pessoas com limites maduros às vezes os suspendem nas etapas iniciais do namoro, numa tentativa de agradar a outra pessoa. Porém, a sinceridade no romance ajuda a definir o relacionamento, fazendo com que as pessoas saibam onde uma começa e a outra termina. O desconhecimento mútuo dos limites é um dos sinais mais óbvios da saúde precária de um namoro. No aconselhamento prenupcial, costumamos perguntar aos casais: em que vocês discordam? Quais são os assuntos proibidos? E quando eles respondem: é incrível, mas somos tão compatíveis que quase não discordamos de nada. Damos algumas lições de casa para eles fazerem. Descubram as mentiras que disseram um para os outros, e se o relacionamento tem algum futuro, essa tarefa costuma ajudar. Pergunta número 3. E se meus melhores amigos forem os meus familiares? As pessoas que estão criando limite às vezes dizem: mas minha mãe, ou pai, ou irmão é minha melhor amiga. Geralmente se sentem afortunados porque em tempos de tensão familiar como os de hoje, seus melhores amigos estão na família em que foram criadas. Acham que não precisam de um círculo de amigos íntimos, além dos pais e irmãos. Essas pessoas não aprenderam bem a função bíblica da família. A intenção de Deus para a família é que ela seja uma incubadora na qual ganhamos a maturidade, os instrumentos e as habilidades de que precisamos. Depois que a incubadora tiver cumprido sua função, deve encorajar o jovem adulto a sair do ninho e a relacionar-se com o mundo lá fora. Gênesis 2:24. Para que estabeleça seu sistema familiar espiritual e emocional. O adulto é livre para fazer o que quer que Deus tenha reservado. Com o tempo, cumprimos os propósitos de Deus de propagar seu amor no mundo e de fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28:19 e 20. Se permanecemos emocionalmente trancados na família de origem, fracassaremos nesse propósito. É difícil imaginar como podemos mudar o mundo se tivéssemos de viver sempre na mesma rua. Ninguém se tornará realmente adulto se não estabelecer alguns limites, sair de casa e abrir o próprio caminho. A família pode ser amiga?
Claro, mas se você nunca questionou, impôs limites ou experimentou um conflito com ela, talvez não tenha um relacionamento de adulto para adulto ali. Se você não tem nenhum amigo íntimo, a não ser seus familiares, é melhor examinar cuidadosamente o seu relacionamento com eles. Você pode estar com medo da separação ou da individuação, temendo tornar-se um adulto autônomo. Pergunta 4. Como estabelecer limites para os amigos carentes? Outro dia, numa sessão de terapia, uma cliente dizia sentir-se extremamente isolada e descontrolada. Impor limites para seus amigos parecia algo impossível para ela. Eles estavam sempre em crise. Pedi que ela descrevesse a qualidade de seus relacionamentos. Tenho muitos amigos. Sou voluntária na igreja 2 noites por semana. Coordeno o estudo bíblico 1 vez por semana. Faço parte dos 2 departamentos da igreja e canto no coro. Estou ficando cansado só de ouvi-la narrar sua semana. Respondi. Mas e quanto à qualidade desses relacionamentos? Eles são ótimos. As pessoas estão sendo ajudadas. Elas estão crescendo na fé e os casamentos problemáticos estão melhorando. Mas veja, estou perguntando sobre as amizades e você está falando sobre ministério. Não é a mesma coisa. Ela nunca tinha pensado na diferença. Sua ideia de amizade era encontrar pessoas com necessidades e atirar-se no relacionamento com elas. Ela não sabia pedir coisas para si mesma. E essa era a origem de seu conflito com os limites. Se não fossem os relacionamentos ministeriais, essa mulher não teria nada. Ela não conseguia dizer não, pois isso a conduziria ao isolamento, o que seria insuportável. Mas isso acabou acontecendo de qualquer forma. Ela veio buscar ajuda porque estava esgotada. Quando a Bíblia nos manda consolar com a consolação com que somos consolados, 2 Coríntios 1:4, está dizendo que precisamos ser consolados antes que possamos consolar alguém. Isso significa impor limites em nossos ministérios para que possamos receber cuidados da parte de nossos amigos. Não se podem misturar as duas coisas. Um exame cuidadoso em suas amizades demonstrará se você precisa começar a construir limites para alguns de seus amigos. Se fizer isso, poderá evitar que algumas pessoas importantes se percam. E quando os relacionamentos românticos e os namoros levarem ao casamento, ainda assim você deve lembrar como construir e cultivar limites, até mesmo nos mais íntimos dos relacionamentos humanos. Até aqui, pessoal. Fica para o próximo vídeo. Aí eu vou ler mais para vocês, tá? Se gostou, curte, se inscreva e ative o sino de notificações. Também comente aí, tá legal? Obrigado, tchau! Antes de fechar esse quadro, eu gostaria de deixar para você na descrição do vídeo o link para você baixar o e-book A Arte de Dizer Não, Como Impor Limites e Ser Respeitado. É um e-book de 100 e poucas páginas, a qual você vai se aprofundar nessa questão de limites, tá? Tem muita coisa lá que vai poder te ajudar. Se você chegou até aqui, com certeza é de seu interesse. É só ir no link e baixar o e-book, tá? Por um preço irrisório, ok?